Bom dia, seja bem-vindo a mais um Pausa com Propósito. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida nesta manhã e que o Espírito Santo encontre o seu coração aberto, sensível e disponível para ouvir a voz de Deus. Amém. Hoje nós iremos meditar em Jonas 3, 1 e 2, que diz: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu te dei. Amém. Querido, o livro de Jonas é um livro pequeno. Tem apenas 4 capítulos, mas é muito profundo. E ele fala sobre um homem que foi chamado por Deus para cumprir uma missão, mas que ele decidiu tomar uma decisão totalmente diferente daquilo que Deus havia ordenado a ele. E aqui nesse verso 1 e 2, nós vemos algo poderoso quando Deus fala com Jonas pela segunda vez. Antes, quando o Senhor chegou até ele, dando uma ordem, Jonas ele fugiu. E com isso ele desobedeceu o chamado, a voz do Senhor. E ali ele tentou ir para outro lugar, tentou fugir da presença do Senhor. Mas mesmo assim, Deus não desistiu dele. E hoje o Espírito Santo quer falar conosco não só sobre o chamado de Jonas para levar salvação sobre Nínive, mas nós iremos hoje meditar sobre a atitude de Jonas. E nós iremos refletir que quando Deus nos dá uma direção e nós escolhemos outro caminho, nós não só colocamos em risco apenas a nossa vida, mas também a de outras pessoas. Foi o que aconteceu ali naquele barco. Todos ali estavam em perigo porque Jonas decidiu em seu coração não obedecer ao Senhor. Mas o mais lindo nesse texto, querido, é que Deus ele é um Deus de recomeços. Aleluia. E Ele insiste em mim e em você. Mesmo quando nós falhamos e quando Deus fala novamente, Ele dá uma ordem clara para Jonas. Quando Ele fala com Jonas pela segunda vez, Ele pede para Jonas se dispor. Ou seja, Ele diz para Jonas: levanta, Jonas, se posicione, se prepare, porque ainda existe uma missão, ainda existe um propósito. Deus ele poderia ter desistido ali naquele momento, quando Jonas tomou uma direção que não era a direção que Deus havia dado para ele. Mas não, porque havia um propósito na vida de Jonas para com Nínive. Deus precisava que através da vida de Jonas, Nínive fosse alcançada. E nós podemos analisar esse texto trazendo uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Talvez hoje você esteja se sentindo como Jonas. Em algum momento você recusou ou até mesmo desviou, desanimou daquilo que Deus te pediu para fazer. Mas Deus está dizendo nesta manhã: eu ainda estou falando com você. Eu não desisti de você. E eu estou te dando mais uma oportunidade. E essa pode ser a sua segunda chance, amado.
Essa pode ser a manhã do seu recomeço, esse pode ser o dia do seu recomeço, porque Deus, ele não anulou o propósito que ele tem para a sua vida, ele não anulou a missão, ela continua de pé. Mas existe uma chave aqui, amado. Você precisa se dispor. E o Espírito Santo de Deus te pergunta: você está disposto a obedecer? Se dispor não é sentir apenas vontade de fazer aquilo que Deus te pede. É decidir obedecer, independente da circunstância, independente de como você se encontra. Essa semana eu li algo que dizia: às vezes você serve com o coração em pedaços e ninguém vê. Isso é chamado. Aleluia. E é exatamente isso. Deus, ele só precisa do meu e do seu sim. Então, nesta manhã, na autoridade que é no nome de Jesus, se disponha, se levante, se posicione. Não espere o inimigo lançar situações para que você se veja enredada e onde você corra para os pés do Senhor, clamando por perdão e por misericórdia. Que foi o que aconteceu com Jonas, quando ele foi lançado ao mar, quando ele foi engolido por aquele peixe. Ele precisou ficar 3 dias dentro de um peixe para reconhecer quem ele era e quem ele precisava ser. Não espere chegar a este ponto. O dia é hoje, o momento é hoje, a sua segunda chance é hoje. Então se levante e se dispõe, porque o Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, nesta manhã, renova suas forças. É o que eu ministro sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigada porque o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus que nos dá novas oportunidades, Pai. Quantas vezes, meu amado, falhamos, recuamos, quantas vezes nos escondemos, mas ainda assim o Senhor continua falando conosco. Pai, hoje, na autoridade que é no nome de Jesus, nós queremos nos dispor, nos dá um coração obediente e sensível à tua voz. Nos levanta, Senhor, para que possamos viver aquilo que o Senhor já determinou para nós. Que toda resistência, todo medo, toda dúvida caia por terra, na autoridade que é no nome de Jesus, que caia por terra agora. E que haja em nós coragem, Pai, para dizer: eis-me aqui. Fala conosco, Pai. Nos guia, nos fortaleça. Na autoridade que é no nome de Jesus, meu amado. É o que eu te peço e te agradeço, já certo das nossas bênçãos, em nome de Jesus. Querido, comece esse dia com essa certeza. Deus ainda fala com você e ainda conta comigo e com você. Que nós venhamos nos dispor, que nós venhamos nos levantar, porque existe um propósito. Existe um propósito esperando pela minha e a sua obediência. Amém? Que Deus te abençoe.